Cuiabá, Mato Grosso. Cuiabá é um município brasileiro, capital do estado de Mato Grosso, região centro-oeste do país. A cidade foi fundada em 1719 por Pascoal Moreira Cabral e descoberta por Miguel Sutil, ambos bandeirantes nascidos na cidade de Sorocaba, no interior do estado de São Paulo. Cuiabá ficou praticamente estagnada desde o fim das jazidas de ouro até o início do século XX. Desde então, apresentou um crescimento populacional acima da média nacional, atingindo seu auge nas décadas de 1970 e 1980. Além das funções político-administrativas, é o principal polo industrial, comercial e de serviços do estado. É conhecida como Cidade Verde por causa da grande arborização. Situa-se na margem esquerda do rio Cuiabá e forma uma conurbação com o seu município vizinho, Várzea Grande. Segundo estimativa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a população de Cuiabá em 2021 era de 623.614 habitantes, enquanto que a população da conurbação era de 927.362. Já sua região metropolitana tinha naquele ano 1.041.307 habitantes. A cidade foi uma das 12 sedes da Copa do Mundo FIFA de 2014, representando o Pantanal, por estar situada a cerca de 100 quilômetros da região pantaneira. Há várias versões para a origem do nome Cuiabá. Uma delas diz que o nome tem origem na palavra Bororo e Cuiapá, que significa lugar da Icuia, e Icuia significa flecha-arpão, flecha para pescar, feita de uma espécie de cana-brava, e pá significa lugar. O nome designa uma localidade onde os bororos costumavam caçar e pescar com essa flecha, o córrego da Prainha, afluente da esquerda do rio Cuiabá. Outra explicação possível é a de que Cuiabá seria uma aglutinação de Quiia-Verá, que em Guarani significa Rio da Lontra Brilhante, em Cuiia-Verá, depois Cuiabá e finalmente Cuiabá. Uma terceira hipótese diz que a origem da palavra está no fato de existirem árvores produtoras de cuia à beira do rio, e que Cuiabá seria rio criador de vasilha, cuia, vasilha e abá, criador. Martius traduz o vocábulo como fabricante ou fazedor de cuias. Teodoro Sampaio interpreta, seguindo a origem tupi, como homem da farinha, o farinheiro. De cui, farinha e abá, homem. O tupinólogo Eduardo de Almeida Navarro propõe que o nome vem do termo tupi-cuiabá, que designa uma variedade de cuia. O nome pode se referir, também, aos índios bororos, que também são conhecidos como Cuiabá. Os primeiros indícios dos bandeirantes paulistas na região onde hoje fica a cidade datam de 1673 e 1682, quando da passagem de Manoel de Campos Bicudo. Ele fundou o primeiro povoado da região, onde o rio Cochipó deságua no Cuiabá, batizado de São Gonçalo Beira Rio. Em 1718, chegou ao local, já abandonado, a bandeira do sorocabano Pascoal Moreira Cabral. Em busca de indígenas, Moreira Cabral subiu o Cochipó, onde travou uma batalha com os índios cochipunês. Como perderam a batalha, os bandeirantes voltaram e no caminho encontraram ouro, deixando, assim, a captura de índios para se dedicar ao garimpo. Em 1719, Pascoal Moreira foi eleito, em uma eleição direta em plena selva, comandante da região de Cuiabá. Em 8 de abril de 1719, Pascoal assinou a ata da fundação de Cuiabá no local conhecido como Forquilha, às margens do Cochipó, de forma a garantir os direitos pela descoberta à capitania de São Paulo. A notícia da descoberta se espalhou e a imigração para a região tornou-se intensa. Em outubro de 1722, índios escravizados de Miguel Sutil, também bandeirante sorocabano, descobriram às margens do córrego da Prainha grande quantidade de ouro, maior que a encontrada anteriormente na Forquilha. O afluxo de pessoas tornou-se grande e até mesmo a população da Forquilha se mudou para perto deste novo local. Em 1723, já estava erguida a igreja matriz dedicada ao Senhor Bom Jesus de Cuiabá, onde hoje é a catedral.
Já em 1726, chega a Cuiabá o capitão-general governador da capitania de São Paulo, Rodrigo César de Menezes, como representante do Reino de Portugal. Em 1º de janeiro de 1727, Cuiabá foi elevada à categoria de vila, com o nome de Vila Real do Senhor Bom Jesus de Cuiabá. Tem se confundido muito a fundação do Arraial da Forquilha por questões ideológicas. Estudos historiográficos há muito já traçaram a diferença entre uma e outra fundação, alegando-se que o 1º de janeiro seria a data de elevação do Arraial da Forquilha à categoria de vila, o que é um contrassenso, pois não se pode fundar um município num lugar que só viria a ser descoberto anos depois. Porém, a data de 8 de abril se firmou como data do município, desejosa de ser a primeira do oeste brasileiro. Logo, contudo, as lavras se mostraram menores que o esperado, o que acarretou um abandono de parte da população. Cuiabá foi elevada à condição de cidade em 17 de setembro de 1818, tornando-se a capital da então província de Mato Grosso em 28 de agosto de 1835, antes a capital era Vila Bela da Santíssima Trindade. Entretanto, nem mesmo a mudança da capital para o município foi suficiente para impulsionar seu desenvolvimento. Com a Guerra do Paraguai, 1864 a 1870, Mato Grosso foi invadido. Várias cidades foram atacadas, mas as batalhas não chegaram à capital. A maior baixa se deu com uma epidemia de varíola trazida pelos soldados que retomaram dos paraguaios o município de Corumbá. Metade dos cerca de 12.000 habitantes morreu infectada. Somente após a Guerra do Paraguai e o retorno da navegação pelas bacias dos rios Paraguai, Cuiabá e Paraná, é que o município voltou a crescer. A economia nesse período tinha suas bases na produção da cana-de-açúcar e no extrativismo. Esse momento produtivo não duraria muito e o município voltou a ficar estagnado, desta vez até 1930. A partir daí, o isolamento foi encerrado com as ligações rodoviárias com Goiás e São Paulo e a aviação comercial. A explosão no crescimento deu-se depois da década de 1950, com a transferência da capital federal e o programa de povoamento do interior do país. Nas décadas de 1970 e 1980, o município cresceu muito, mas os serviços e a infraestrutura não acompanharam este ritmo. O agronegócio expandiu-se pelo estado e o município começou a modernizar-se e industrializar-se. Após o ano de 1990, a taxa de crescimento populacional diminuiu e o turismo começou a ser visto como fonte de bons rendimentos. De acordo com a divisão regional vigente desde 2017, instituída pelo IBGE, o município pertence à região geográfica imediata de Cuiabá, que por sua vez é uma das 3 regiões imediatas da região geográfica intermediária de Cuiabá. Até então, com a vigência das divisões em microrregiões e mesorregiões, fazia parte da microrregião de Cuiabá, que por sua vez estava incluída na mesorregião do Centro-Sul Mato-Grossense. Cuiabá faz limite com os municípios de Chapada dos Guimarães, Campo Verde, Santo Antônio de Leverger, Várzea Grande, Jangada e Acorizal. É um entroncamento rodoviário aéreo fluvial e o centro geodésico da América do Sul, nas coordenadas -15 graus 35, 56, 80, latitude ao sul, e -56 graus 06, 05, 55, longitude a oeste. Situado na atual Praça Pascoal Moreira Cabral, foi determinado por Marechal Cândido Rondon em 1909. O correto ponto do centro geodésico já foi contestado, mas cálculos feitos pelo Exército Brasileiro confirmaram as coordenadas do marco calculadas por Rondon. O quadro geomorfológico do município é, em grande parte, representado pelo Planalto da Casca e pela Depressão Cuiabana. Predominam os relevos de baixa amplitude com altitudes que variam de 146 a 250 metros na área da própria cidade. O município é cercado por 3 grandes biomas: a Amazônia, o Cerrado e o Pantanal, está próximo da Chapada dos Guimarães e ainda é considerado a porta de entrada da floresta amazônica. A vegetação predominante no município é a do Cerrado, desde suas variantes mais arbustivas até as matas mais densas à beira dos cursos d'água.
Cuiabá é abastecida pelo rio Cuiabá, afluente do rio Paraguai e que divide a capital da vizinha Várzea Grande. O município se encontra no divisor de águas das bacias Amazônica e Platina e é banhado também pelos rios Cochipó-Açu, Pari, Mutuca, Rio Claro, Cochipó, Aricaá, Manso, São Lourenço, Rio das Mortes, Cumbuca, Suspiro, Coluene, Jangada, Casca, Cachoeirinha e Aricazinho, além de córregos e ribeirões. O clima é tropical e úmido. O índice pluviométrico anual é de aproximadamente 1.450 milímetros. As chuvas se concentram de outubro a abril, com intensidade máxima em janeiro, fevereiro e março, enquanto que no resto do ano, entre maio e setembro, as massas de ar seco sobre o centro do Brasil inibem as formações chuvosas. Quando as frentes frias se dissipam, o calor, associado à fumaça produzida pelas constantes queimadas nessa época, faz com que a umidade relativa do ar caia a níveis impressionantes, às vezes abaixo de 15%, aumentando a ocorrência de doenças respiratórias. Cuiabá é famosa por seu forte calor, com temperatura podendo chegar aos 40 graus Celsius nos meses mais quentes, embora, esporadicamente, a temperatura no outono e inverno possa cair para abaixo de 10 graus Celsius, devido principalmente às frentes frias que vêm do sul, podendo isso durar apenas um dia ou até uma semana, para logo voltar ao calor habitual. A temperatura média em Cuiabá gira em torno dos 26 graus Celsius. É bom mencionar que as temperaturas mais baixas são registradas enquanto o sol não aparece, pela madrugada. Segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia, INMET, desde 1931 a menor temperatura registrada em Cuiabá foi de 1,2 graus Celsius em 22 de junho de 1933 e a maior atingiu os 44 graus Celsius em 30 de setembro de 2020, sendo esta uma das maiores temperaturas já observadas no Brasil. O maior acumulado de precipitação em 24 horas foi de 144,7 milímetros em 1º de janeiro de 1951. Sua população é de 623.614 habitantes de acordo com estimativa de população realizada em 2021 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O número de eleitores em maio de 2012 era de 402.751, representando 18,596% do total de eleitores do estado. O município viveu tranquilamente até a década de 1960, quando um fluxo de imigrantes começou a vir para o estado, principalmente nas décadas de 1970 e 1980. Nesse período, a população passou de 56.204 habitantes em 1960 para 100.865 em 1970, 213.151 em 1980, 402.813 em 1991 e 483.346 em 2000, caracterizando 19,3% da população total do estado. Cuiabá tem diversos atrativos turísticos por estar situada em uma região de variadas paisagens naturais, como a Chapada dos Guimarães e o Pantanal, e por ser um município muito antigo, com um patrimônio histórico importante. O turismo de eventos também é crescente no município. A arquitetura da área urbana inicial de Cuiabá, como em outras cidades históricas brasileiras, é tipicamente colonial, com modificações e adaptações a outros estilos, como o neoclássico e o eclético, com o tempo. Ela foi bem preservada até meados do século XX, mas depois dessa época, o crescimento demográfico e o desenvolvimento econômico afetaram o patrimônio arquitetônico e paisagístico do centro histórico. Vários prédios foram demolidos, entre eles a antiga Igreja Matriz, demolida em 1968 para dar lugar à atual. Somente na década de 1980 ações para a preservação desse patrimônio foram tomadas. Em 1987, o centro foi tombado provisoriamente como Patrimônio Histórico Nacional pelo IPHAN e, em 1992, esse tombamento foi homologado pelo Ministério da Cultura do Brasil.
Desde então vários prédios foram restaurados, entre os quais estão as igrejas do Rosário e São Benedito, do Bom Despacho e do Nosso Senhor dos Passos, o Palácio da Instrução, hoje Museu Histórico e Biblioteca, o antigo Arsenal da Guerra, hoje Centro Cultural mantido pelo Sesc, o Mercado de Peixes, atualmente Museu do Rio Cuiabá, e um sobrado onde hoje funciona o Museu da Imagem e do Som de Cuiabá, o MISC. A área tombada pelo IPHAN é a que mais preserva as feições originais. As antigas ruas de baixo, do meio e de cima, hoje, respectivamente, as ruas Galdino Pimentel, Ricardo Franco e Pedro Celestino, e suas travessas ainda mantêm bem preservadas as características arquitetônicas das casas e sobrados. Além dos locais já citados, há vários outros para se visitar, como o Zoológico, o Museu Rondon com artefatos indígenas, e o Museu de Arte e Cultura Popular, no campus da Universidade Federal de Mato Grosso, o Obelisco e o Marco do Centro Geodésico da América do Sul, a atual Catedral Metropolitana, a Igreja de São Gonçalo no bairro do Porto, a Mesquita de Cuiabá, os parques Mãe Bonifácia, Massairo Okamura, Zé Bolo Flu e o Parque Urbano da Vila Militar, com áreas para exercícios físicos e pistas de caminhada e ciclismo, o Horto Florestal, na confluência do Rio Cuiabá com o Cochipó e o Estádio José Fragelli, conhecido como Arena Pantanal. É possível também visitar as comunidades ribeirinhas, onde se pode conhecer o modo de vida da população local e os artesanatos fabricados por eles, bem como os rios e baías frequentados para banho e pesca. Obrigado por assistir.